O evangelho de hoje é de São Mateus e nos diz: naquele tempo, Jesus, tomando a palavra, disse: Graças vos dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do vosso agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o quiser o Filho revelar. Vinde a mim todos os que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos a festa de São Matias e ontem foi a vigília de São Matias. O padre disse que era de São Mateus, mas São Mateus em setembro. Bom, os nomes Matias, Mateus, houve uma confusão entre apóstolo e evangelista. São Matias, nós conhecemos algo de sua vida por causa do Ato dos Apóstolos, que narra que o apóstolo São Pedro, vendo que a cátedra de Judas tinha ficado vazia, então ele decide colocar um sucessor para cumprir as escrituras que dizia, não que o lugar daquele fique vazio e que fica a sua geração deserta, mas que outro ocupe o seu lugar no episcopado. Está escrito nos Salmos. Então, o mesmo São Pedro cita esta passagem bíblica: não fique deserta a sua habitação e não haja quem lá queira habitar e receba outro seu episcopado. Isso está escrito nos Salmos, profetizando a tragédia que Judas haveria de fazer. Então se escolhem dois homens. Um se chamava José, que tinha o apelido de Justo, e Matias. E depois de fazer uma oração, a sorte caiu sobre São Matias e a partir de então ele é um dos apóstolos. É verdade que quando nós nomeamos os 12 apóstolos, São Matias não está entre eles. Porque apóstolo no sentido próprio da palavra são aqueles que viram Nosso Senhor e foram escolhidos a dedo por Ele mesmo. Aí nós temos os 12. Judas é um deles, mas ele é indigno de ser mencionado entre os 12 porque ele é um traidor. Então Deus Nosso Senhor escolhe por via de São Pedro hoje São Matias, que celebramos sua festa, mas o apóstolo propriamente dito vai ser São Paulo Apóstolo, que quando Nosso Senhor aparecer para ele, é a única aparição na história da Santa Igreja que Nosso Senhor desceu do céu e apareceu com carnes e ossos glorificados depois da sua ressurreição a São Paulo. Por isso ele é o apóstolo no sentido pleno da palavra, como Nosso Senhor escolheu a dedo São Pedro, Santo André, São Tiago, Felipe, João, etc. Assim ele também escolheu São Paulo. Mas vamos continuar as nossas considerações da Quaresma, e havíamos falado ontem já da oração. Então vamos seguir sobre esse tema, porque a Santa Quaresma são 3 práticas: a oração, o jejum e a esmola. São as 3 práticas da Santa Quaresma que todo católico deve fazer. Um católico digno desse nome faz essas 3 práticas durante a Quaresma. É verdade que nós não podemos dar esmola todos os 40 dias, hein? Quando isso for possível, vamos fazer. Mas devemos fazer algumas vezes, dar esmolas. Rezar nós devemos fazer todo dia se nós queremos entrar no reino dos céus. E depois o jejum vai ser o tema das próximas pregações. E nós também devemos fazer sempre e de modo muito especial durante esse tempo quaresmal. Mas vamos seguir sobre a oração e vamos seguir algumas orientações do catecismo. Nós havíamos falado sobre a oração, que é a elevação da nossa alma a Deus para adorá-lo, agradecer-lhe e lhe pedir aquilo que nós necessitamos.
Então vamos agora ver a eficácia da oração, em nome de quem nós devemos pedir e algumas outras considerações do catecismo sobre a prática da oração. O catecismo vai perguntar: nós temos esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças que necessitamos? E o mesmo vai responder: sim. A esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos está fundamentada nas promessas de Deus onipotente, misericordiosíssimo e fidelíssimo e nos merecimentos de Jesus Cristo. Nós poderíamos às vezes pensar que Deus não tem, e de fato podemos pensar que Deus não tem a menor obrigação de nos ouvir, porque Deus nosso Senhor é Deus conosco ou sem nós. Se nós rezamos ou não rezamos, a glória de Deus, Ele em si tem toda a sua glória. Ele não precisa nem de anjo, nem de mundo, nem de ser nenhum, porque Deus em si tem toda a sua glória, toda a sua felicidade está nele mesmo. Porque se não fosse assim, não seria Deus. Como que vamos conceber um Deus perfeitíssimo que necessitasse de seres humanos para ser bendito e louvado? Não precisa, seria uma imperfeição da essência de Deus. E Deus nosso Senhor nos criou por pura bondade, porque Ele em si, tendo todas a sua felicidade, então Ele quis que outros seres participassem da felicidade dele. Então a bondade de Deus, que quis se comunicar, então criou homens, anjos e todos os seres, em que Deus comunica a sua bondade. Agora, falando de anjos e homens, nós somos livres de adorar a Deus e ser feliz, ou de serem infelizes não adorando a Deus e ir para o inferno. O homem tem essa liberdade, e os anjos também tiveram. E aí temos os demônios que não usaram bem da sua liberdade. E entre os homens temos aqueles que estão no inferno porque também não usam bem a sua liberdade. Agora, nós também podíamos pensar que, bom, Deus não tem a menor obrigação de nos atender. E, de modo muito especial, porque nós estamos mais como rebeldes do que como seus amigos. E quem nos mostra isso são nossos pecados. Mas por que nós temos uma esperança fundamentada, como diz o catecismo, de obter por meio da oração os auxílios e graças que nós pedimos a Deus? Porque nosso Senhor disse que Ele ia atender aqueles que pedissem. Então não são os nossos méritos, nenhum dos nossos méritos. Nós podemos falar: não, mas é porque eu sou católico e pratico a religião, Deus se obrigou a me ouvir. Não, não foi por isso. Ele se obrigou a nos ouvir e atender-nos. Por quê? Porque Ele quis. Depois, Deus Nosso Senhor sabe de tudo que nós precisamos, porque Ele é onisciente. Então, nós, em princípio, não deveríamos ter a preocupação, e nem devemos ter, de avisar Deus do que nós precisamos, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas então, por que nós rezamos? Porque vai dizer Santo Agostinho que Deus determinou dar as graças que Ele sabe que nós necessitamos, mas dá para aqueles que pedirem. Deus sabe que nós precisamos de certas virtudes, em realidade todas elas, de um pouquinho mais de saúde, e que fulano precisa se converter, talvez aquele ente querido nosso que está perdido. Deus já sabe, mas Deus eternamente o determinou, porque Ele sabe todas as coisas, que ia haver este sujeito, que Deus sabe que ele ia usar mal da sua liberdade, e Ele havia determinado, bom, ele se converterá, e Deus quer a conversão do pecador, mas ele se converterá quando alguém rezar por ele. E aí este alguém somos nós, ou fulano, ou Beltrano, que vai rezar por fulano e alcançará a sua conversão. Então é a vontade de Deus Nosso Senhor que determinou que alguém pedisse, e está fundamentada a nossa esperança no quê? Na promessa de Deus. Ele disse: pedi e recebereis. E disse que era necessário rezar sem jamais desfalecer, ou seja, orações insistentes. E fundado na sua promessa, e na sua onipotência, nós depois podemos esperar na sua misericórdia, porque nos consta na Sagrada Escritura que todos os menesterosos que se aproximaram dele, todos aqueles necessitados que pediram seu auxílio, obtiveram o que pediam, com sinceridade e com fé, com confiança. E se nós imitamos as disposições daqueles, nós também seremos atendidos.
sem nenhum problema. E aí temos que ter santa esperança sempre, fundamentada na promessa de Deus e na sua misericórdia, e já que somos pecadores, somos alvos da misericórdia de Deus. E depois Deus nosso Senhor é fidelíssimo. A fidelidade de Deus não tem nenhuma outra condição. Ele é fiel porque Ele é fiel. Mesmo com aqueles que lhe são infiéis, Deus é fiel. Porque Deus não pode ser infiel, porque infidelidade é uma imperfeição. A infidelidade é próprio de nós pecadores e não da essência de Deus, que é perfeitíssima. E se Deus prometeu, Ele não volta atrás. Deus não se arrepende, hein? Deus sabe o que faz, o que promete e as consequências de suas promessas. E as promessas de Deus são eternas. Ele prometeu que quem rezasse obter suas graças, Ele ia ouvir e atender, assim que na fidelidade de Deus nosso Senhor, nós temos aí posta a nossa esperança acertadamente. Por isso devemos rezar e esperando de Deus. É verdade que podemos desconfiar de nossas disposições, aí vem o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai seguir o catecismo. Em nome de quem nós devemos pedir a Deus as graças que necessitamos? Como por nossa parte, por parte de nós, pecadores, nós devemos desconfiar de nossas disposições, então vem em auxílio de nossa fraqueza, o Espírito Santo de Deus, como diz São Paulo, que nós não sabemos o que pedir, então vem em auxílio da nossa fraqueza o Espírito Santo, para que saibamos o que pedir. Mas nosso Senhor Jesus Cristo também vem em auxílio de nossa fraqueza, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome seria concedido. E aí vem então a importância de rezar, e vamos ver isso direito, para evitar os abusos que se faz por aí, de rezar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rezamos, nós estamos elevando nossa alma a Deus, e nós podemos fazer isso em nosso próprio nome. Este infeliz pecador que se apresenta diante da divina majestade de Deus nosso Senhor, quer no Santíssimo Sacramento do altar, quer na onde Ele estiver com a sua presença. Agora nós temos, se nós nos apresentamos assim diante de Deus, nós temos tudo para não ser atendidos por Deus, porque nós não temos méritos, nós somos criaturas vis e desprezíveis por nossas mazelas. Agora, se nós nos apresentamos diante do Eterno Pai, por quê? Porque nós levamos em nossas almas o sangue redentor do Seu Filho, tudo muda. Se nós temos ou nos esforçamos para sermos de fato cristãos, ou seja, católicos de verdade, então quando o Eterno Pai ouve uma voz que clama lá no mais escondido da face da terra, Ele vai olhar o que há, aquele é um outro Cristo, um outro, se esmera em ser outro Jesus, então este é meu filho que reza. Aí nós estamos rezando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos, como os protestantes e os abusos dos carismáticos por influência protestante, acham que rezar em nome de Nosso Senhor é chegar, Eterno Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, e começa aquelas orações extravagantes. É como colocar Eterno Pai contra a parede pelo pescoço e dizer, me dá a graça porque em nome de seu filho que eu estou lhe pedindo. E o que acontece? Uma oração atrevidíssima, porque quem somos nós para ordenar o Eterno Pai em nome de seu Filho? Isso é um absurdo. Isso é uma irreverência ao ponto do sacrilégio de ofender a majestade de Deus. Mas se nós vamos, como a Sagrada Escritura ensina, como mendigos, à presença do Eterno Pai, e o Eterno Pai vê que aquele mendigo é nada mais que o que? Alguém que foi remido, lavado com o sangue do seu filho, e não pode viver nessa miséria moral que eu me refiro, cheio de pecados e desgraças. Então o Eterno Pai vai ter compaixão de nós pela nobreza que nós levamos em nossas almas, que é o caráter batismal, que é o que? Filhos dele, adotados por ele, mas para sempre filhos dele. E aí Ele vai realmente nos atender, porque em nossas almas está escrito o nome de quem? De Jesus, nosso Deus e Senhor. E isso não pode ser profanado. Então, todo católico, quando ele reza, mesmo citando ou não em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está rezando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quem nos mandou rezar? Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós rezamos, nós estamos obedecendo a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, toda vez que nós vamos à presença do Eterno Pai, de joelhos, com a alma contrita e humilhada, com a alma cheia de confiança no que nós estamos dizendo, é porque nós estamos obedecendo a nosso Senhor que nos mandou fazer isso. Então, nós estamos rezando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para realçar isso, a Santa Igreja, sim, vocês podem notar que no final de praticamente todas as orações, a Igreja diz com muita humildade: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade por todos, com o Espírito Santo Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. É o modo da Igreja realçar que ela está rezando ao Eterno Pai, pedindo em nome de Jesus Cristo, mas ela não ordena a Deus Pai em nome de Deus Filho. Isso não acontece, porque a nossa oração deve ser uma oração humilde. E nós não mandamos em Deus, mesmo com o santíssimo e terribilíssimo nome de nosso Senhor, que no céu todo mundo se prostra, no inferno todo mundo se deita para o chão quando ouve esse nome, mas só que o Eterno Pai, ninguém manda em Deus. Nem em nome de Deus, ninguém manda em Deus. Por isso, a nossa oração, ela deve ser uma oração humilde, mas confiada e sempre feita em nome de nosso Senhor. Por isso, quando nós formos rezar, nós devemos pensar: estou rezando por quê? Porque quem me mandou fazer isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a nossa oração será em seu santíssimo nome, para a glória do seu santíssimo nome e para realçar este nome que está escrito em nossas almas desde o momento do nosso batismo. E vai dizer o Catecismo: devemos pedir as graças em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. Aqui tem um problema, porque está escrito, de fato, na Sagrada Escritura, que o único mediador entre Deus e os homens é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí os protestantes que sabem ler muito mal a Sagrada Escritura vão dizer: vocês pedem em nome de Maria Santíssima, em nome de Pedro, apóstolo e de todos os santos que vocês acreditam, dizem eles. Então vocês estão colocando outros mediadores entre Deus e os homens. Então nós sabemos, porque nós não somos hereges, graças ao bom Deus, que o único mediador entre Deus e os homens é nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito na Sagrada Escritura e nós sabemos ler e é assim. Não temos que entender outra coisa. Mas a intercessão dos santos não desmerece a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro que o que é Nossa Senhora? Uma obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos pedindo por sua intercessão, nós estamos realçando também a mediação de nosso Senhor. Porque se não fosse Ele, ela não existiria. Ela é a única mãe que foi feita pelo seu Filho. E este Filho é Deus. Se nós pudéssemos criar nossas mães, por mais perfeitas que elas são aos nossos olhos como bons filhos, nós faríamos elas muito mais perfeitas do que elas são. Agora imagine Deus. Deus quis criar sua própria mãe e Ele colocou nela todas as perfeições. E parecerá aos olhos da sensatez de quem crê em Deus que Maria Santíssima vai tirar o lugar de mediação de Nosso Senhor? De modo algum. Ela só vai realçar a mediação de Nosso Senhor. E pareceria sensato conceber a ideia que, não sei, São Pedro fosse tirar o lugar de Nosso Senhor, porque se não fosse Nosso Senhor, São Pedro não seria nada, nem existiria. E se ele é São Pedro, é porque ele é outro Cristo com a perfeição deste nome na vida que ele teve que viver. E não é inteligente pensar que São Pedro ou Santo Antônio ou qualquer santo de verdade vai arrancar, destronar Nosso Senhor e vai se pôr como intermediário entre os homens? Agora é verdade que Nosso Senhor é o único mediador. Nós não podemos chegar no céu sem Nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível. E então, quem chegou no céu? São Pedro, Nossa Senhora, São Paulo, todos os santos, todos os bem-aventurados, mas passaram por qual ponte? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a intercessão dos santos não tira a mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós invocamos os santos, a nossa oração é diferente. Por quê? Porque não é o padre que fala, não é a alma X ou Y que fala. Nós estamos pedindo oração e quando os santos no céu intercedem por nós, quer dizer que eles vão ao trono de Deus. Santo Antônio, por exemplo, quando pedimos seu auxílio, ele está lá no céu, ele vai ao trono de Deus e diz: Senhor, olha, eu tenho um devoto ali na terra, complicado, e ele está me azucrinando, assim que tenha piedade daquele infeliz.
Todo caso, se ele está pedindo ajuda, ele quer socorro. Aí Nosso Senhor vai ouvir quem? Santo Antônio falar isso. Não é a mesma coisa que ouviu o Padre Leandro falar ou qualquer outro infeliz, hein? E quando Nossa Senhora vai e diz, espera aí, Santo Antônio, vou lhe dar uma mão. E chega, meu filho, olha, aquele também é meu filho. Tudo muda, hein? Por isso as nossas orações são insistentes, mas a oração do católico é simples. Porque nós temos Nosso Senhor, a nossa alma, e nos lavou novamente e aqui estamos. Então a oração seja feita em nome de Nosso Senhor para obedecer o mandado de Nosso Senhor, é necessário rezar, mas nós temos aliados a nós para a salvação da nossa alma muitos outros, e que não desmerecem Nosso Senhor, porque se não fosse Nosso Senhor não existiria nenhum deles. Então nós não devemos ter este constrangimento por influência do protestantismo, que colocamos muitos mediadores no... Não, só existe um. Ninguém entra no céu se não for com o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, se não for por Nosso Senhor Jesus Cristo, e todos o que os santos são é por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não devemos ter esse constrangimento, e mesmo rezando em nome de Nosso Senhor, nós podemos e devemos pedir a intercessão dos santos para a eficácia das nossas orações. Assim sendo, poderia parecer que as nossas orações são sempre eficazes e que nós poderíamos receber todas as graças que pedimos, mas o catecismo vai considerar outra verdade. Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? Aí vamos ver isso. Isso daqui acontece com todos nós. Quantas vezes rezamos novenas, pedimos missas, fizemos tudo o que podíamos fazer e nós não alcançamos aquilo que nós havíamos pedido. Mas por quê? Muitas vezes as nossas orações não são atendidas ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação ou porque não pedimos como deveríamos. É verdade que tem coisas que nós pedimos para a nossa salvação e aparentemente nós não vemos a graça vir. Quando nós pedimos certas virtudes, imaginemos uma alma muito nervosa, que tem ira, e que ela pede a Deus paciência, e ela vive irritada. Muito deve ser porque ela não faz a parte dela, que engolir alguns anfíbios por aí, e depois porque Deus opera nas almas, mas nós não podemos enxergar a obra de Deus em nós, porque nós nos envaidecemos, por um lado, e depois nós queremos pegar o timão da nossa alma e dirigir nossa alma, quando isso é obra do próprio Deus que conduz as almas até Ele. Então, muitas vezes nós não percebemos que as nossas orações estão produzindo efeitos em nossa alma. E quando nós formos olhar assim para trás, falar, olha, eu fui um pouquinho pior do que eu sou. Bom, bendito seja Deus. Mas muitas vezes somos muito melhores do que diante do espelho nos enxergamos. Mas Deus não deixa que vejamos, porque assim vamos estragar a sua obra com a vaidade, com orgulho e com qualquer outra mazela. E outras vezes nós não pedimos como deveríamos, porque a oração tem que estar cheia de confiança. Se alguém vai rezar desconfiado, ele vai perder praticamente o tempo dele. E nós vemos isso nos evangelhos, toda vez que alguém pediu alguma coisa, Nosso Senhor diz o quê? Seja feito conforme crestes. E o que aconteceu? Aquilo que eles pediam virou realidade. Agora, se Nosso Senhor diz, meu filho, seja feito conforme crestes, se nós não cremos, não se fará nada. É assim de simples. E Nosso Senhor diz as mesmas coisas, vamos lá, Senhor, tal coisa. Aí Nosso Senhor só vai dizer, seja feito conforme crestes. E a graça não veio, é por quê? Porque nós não confiamos. Assim de simples. Então temos que ter confiança. É verdade que se confunde a fé com a confiança. Nós cremos. Se nós não acreditássemos em Nosso Senhor, nós não iríamos até Ele pedir alguma coisa. Então nós temos fé. Mas, por outro lado, falta a confiança em Deus, que se fundamenta na fé e na esperança também. É uma virtude que está unida, ela tem dois olhos, um na fé e um na esperança. E ela caminha com dois pés, um na fé e um na esperança. É a confiança. Às vezes nós estamos meio desconfiados porque não exercitamos nossa fé, e às vezes nós faltamos com a confiança porque nós não estamos esperando em Deus. Por isso a nossa confiança anda meia esquartizada. Esta é a realidade. Ou vesga, ela precisa olhar para a fé e para a esperança.
E às vezes ela está olhando para o mundo, ou para nós mesmos, para nossas forças, para o nosso modo de rezar, achando que Deus vai se maravilhar conosco e coisas assim. E por isso muitas vezes nós não rezamos como deveríamos, porque não rezamos confiadamente, esperando em Deus nosso Senhor, e assim temos tudo para não ser ouvidos. E o catecismo vai dizer quais coisas devemos pedir principalmente. Vai dizer que devemos pedir a glória a Deus, a glória de Deus e a salvação das nossas almas e os meios para consegui-la. E aqui também voltamos ao princípio, porque nós às vezes não conseguimos, porque inclusive para o bem das nossas almas, nós pedimos com desconfiança. Às vezes nós acreditamos mais no poder do pecado em nós do que na ação da divina graça em nós. Por quê? Porque falta esperança. Tem uns que falam, padre, eu não tenho jeito, milésima vez no confessionário, já estou cansado, o diabo tem razão, eu não tenho jeito, eu vou para o inferno, vou deixar de rezar, peco, confesso, peco, peco, confesso, peco, não tenho jeito. Por que isso acontece? Porque não tenho confiança. Olha, Nosso Senhor ressuscitou mortos, Lázaro tinha 3 dias e fedia. A Madalena não era da cruzada eucarística, era o quê? Uma prostituta. Andava errante, e com 7 demônios no couro, hein? Não é pouco. Um seria suficiente para fazer um estrago, ela tinha 7. O que ela virou? Santa? Lázaro morreu, Nosso Senhor ressuscitou. Temos outros casos. O filho da viúva de Naim também estava morto, Nosso Senhor ressuscitou. Por que Deus não pode tirar nossas almas do pecado? Porque nós não confiamos na onipotência de Deus. Madalena acreditou e virou Santa Madalena. Lázaro acreditava antes de morrer e ressuscitou, e assim todos eles que eram com suas deficiências morais, espirituais, físicas, foram curados. E por que nós não somos? Porque nós não confiamos. É só isso. E aí confiamos nos nossos esforços e não no poder de Deus e na obediência a Deus, que está em rezar e fugir do mal. E assim, entra o desespero na alma. Então nós devemos pedir bens para a glória de Deus, que Deus seja conhecido, amado e servido, que todo mundo se prostre à presença de Deus. Por isso nós devemos pedir a conversão dos pecadores, a começar do modernismo, que é o grande pedra de tropeço para a conversão das almas, hein? Quando não existia modernismo, o mundo se convertia à fé católica a milhões e milhões de pessoas. E por que hoje não? Porque o diabo envenenou as fontes da salvação, que essa desgraça de todas a pior, que esse sistema maligno dentro da organização católica. Então devemos rezar pela conversão deles. Mas se Deus falar, não, é impossível. Tudo mostra que se esse bebê se converte, é um milagraço, hein? O sol vai pular de alegria. Mas Deus é capaz de converter essa gente infeliz e fazê-los fiéis. Mas por que não faz? Porque nós não rezamos. Nós usamos mais nossa crítica para afundá-los no mais profundo do inferno do que a nossa oração para resgatar estas almas. Por isso, os pecadores perecem. Nossa Senhora disse em Fátima, muitas almas vão para o inferno. E isso é a glória de Deus, hein? Que as almas se convertam, que as almas mudem de vida. Pedir a glória de Deus, a conversão dos pecadores. E nada impede que também peçamos a Deus as coisas materiais. Um emprego ou um pouco mais de saúde, nada impede, à medida que estas coisas sejam para facilitar a nossa salvação. E assim, então, queridas almas, nós temos na oração absolutamente tudo o que nós necessitamos, e tendo lá tudo o que nós necessitamos, nós não seríamos miseráveis se nós rezássemos. E falo miseráveis no sentido moral, falta de virtude, falta de intimidade com Deus nosso Senhor. Muitas das nossas depressões modernas, de muitas doenças psicológicas, psiquiátricas, não existiriam se nós rezássemos com confiança, hein? Não existiria, as pessoas não teriam desespero. Por quê? Porque se vamos até Deus, nós não vamos voltar de mãos vazias. É promessa de nosso Senhor, então rezemos. Vamos aproveitar nossa quaresma para limpar a nossa alma. E dizia São Leão Magno que é tempo de enfeitar a casa por dentro. E que coisa mais bela do que a oração que vai descascar a parede da nossa alma, vai tirar os mofos da nossa alma, vai
tirar as partes trincadas da nossa alma, tão violentada por nossos pecados e maus cuidados, e vai deixar um templo magnífico para Deus reinar. Não existe obra mais magnífica para preparar a alma para Deus que a oração. Então vamos aproveitar a nossa quaresma e rezar, mas rezar mesmo, e violentar nossa alma rezando, e sem jamais se desfalecer, e assim nós vamos terminar nossa quaresma vendo nosso Senhor ressuscitado, mas ressuscitado também dentro da nossa alma. E o resplendor de Cristo ressuscitado vai fazer a nossa alma estar lúcida, toda glorificada e formosa com a beleza de nosso Senhor. E dizia ao princípio e concluo, nós rezamos em nome de nosso Senhor porque Ele nos mandou rezar, e a glória que a oração faz é porque nosso Senhor dá prêmio para quem obedece. E um deles é manter a sanidade, a robustez, valentemente rezando, e a espada invencível é a nossa oração. São João Crisóstomo dizia que não existe nada mais poderoso do que um homem quando ele reza. E nós precisamos então, para não sucumbir nesta crise horrível, mesmo diante do demônio que é um anjo infeliz e maldito e terrível, mas quando um homem reza, o diabo foge. E é tão poderosa a oração, e nós precisamos tanto dessa arma, está ao alcance da nossa língua. É só movê-la a Deus. Por isso ninguém pode falar que não pode rezar. E se está mudo, a sua mente até Deus. E se não usa a sua mente, Deus tenha piedade dessa alma sempre, mas não é o nosso caso. Tão fácil. Não precisamos deslocar a lugar tão longe quanto nós mesmos para falar com Deus e, falando com Deus, encontrar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.